emoção desencadeia hormônio e neurotransmissor. A dopamina, ela é o grande anestésico da dor? É. Então eu sempre vou buscar os meus próprios desencadeadores dopaminérgicos como uma estratégia de suprimir aquela dor que está me machucando. O que determina o tamanho da anestesia é o tamanho da dor. Começando esse bloco 3 da conversa aqui, Michel, a gente tem falado aí sobre o funcionamento do cérebro, da relação com a dor, das emoções, né? Agora pensando especificamente na neuroquímica da dor, já que a gente pode falar assim, né? A neuroquímica da dor. A dor tem uma neuroquímica aí, né? Uma coisa que envolve. E qual é a relação, então, entre a cortisol, né, e o sofrimento emocional? Ai, vamos lá. Ó, toda emoção desencadeia hormônio e neurotransmissor. Lembra a brincadeira da fenda? Sim. Recebi o estímulo, emiti a resposta, desencadeei neurotransmissor na fenda. Toda emoção, certo? E uma dos hormônios, um dos neurotransmissores que é desencadeado pelas emoções é o cortisol. O cortisol, ele tem uma função muito importante no corpo humano do ponto de vista hormonal. Ele é um regulador de sono, ele é um regulador muscular, ele contribui para o sistema digestivo, ele contribui para o sistema de visão. Então, o cortisol, ele é um hormônio que, em sua zona de equilíbrio correta, ele vai desenvolver um papel preponderante no funcionamento fisiológico do ser humano. Uhum. Esse cortisol em estágio de desequilíbrio, seja um excesso de cortisol, seja uma ausência de cortisol, ele vai desencadear problemas fisiológicos no funcionamento desse indivíduo. E quando esse indivíduo vive em um estado emocional de alerta, em alto nível de estresse, em alto nível de ansiedade, em alto nível de alerta, esse cortisol, a considerar o funcionamento deste indivíduo, ou ele vai aumentar demais, ou ele vai diminuir demais. Uhum. E seja para um efeito, seja para o outro, o que isso implica, Lissander? Uma pessoa que dorme muito mal, e a gente falou um pouco lá atrás sobre o fato de que o sono é o maior regulador do funcionamento emocional. Nós vamos ter um indivíduo com um sistema digestivo mais comprometido. Se ele tem um sistema digestivo mais comprometido, ele também tem uma menor capacidade de absorção de nutrientes, de vitaminas. Nós vamos ter um indivíduo com um sistema muscular mais comprometido. Então você vai ter um indivíduo com cortisol desequilibrado, com problema de sarcopenia, que é perda expressiva de massa magra. Então, dentro desse espectro, o que eu estou querendo dizer? Que o cortisol, ao estar em desequilíbrio, seja para mais ou seja para menos, ele desencadeia uma série de problemas fisiológicos no funcionamento estrutural desse ser humano, desse indivíduo. E esse desequilíbrio de cortisol se dá em uma carga emocional muito agressiva. Então, qual a relação entre cortisol e emoções? É que se você não lida com as suas emoções, se você não coloca elas no lugar certo, essa ansiedade, essa preocupação com o futuro, esse medo, esse batimento cardíaco acelerado, ele desencadeará desequilíbrio de cortisol. E aí, você vai sentir esse problema emocional no seu corpo. Chelsea, está querendo dizer, então, que as nossas emoções, elas interferem no nosso sistema fisiológico, biológico por completo. Existem pessoas, por exemplo, que em um alto índice de ansiedade não conseguem ir no banheiro. Vai lá, faz um xixizinho, mas o número 2 não faz nem a pau. Fica ali travado um dia, 2, 3, 4, 5. Ou seja, as nossas emoções, elas interferem de maneira
relevante no nosso sistema fisiológico. E o cortisol, quando está em zona de desequilíbrio, em decorrência desses fatores de estresse e emoções muito desequilibrantes, favorece isso. É aí que a gente estabelece essa relação. E esse desencadeamento da relação do cortisol com o sofrimento emocional, ele é diferente entre homens e mulheres? É diferente. Por curiosidade, você acha que as emoções elas pegam mais os homens ou as mulheres? Por curiosidade, você acha que o desequilíbrio emocional ele tá mais intrínseco na mulher ou no homem? Quem você acha que as emoções exercem mais poder e autoridade? Não sei dizer. Você supõe? Eu imagino que tenha a ver com o grau de atenção e também de dedicação em cada área da vida, talvez. Então você não acha que tem a ver com sexo? Não sei, eu não acho, mas Uhum. você vai me explicar melhor aí. Eu vou dizer pra você que os homens, de uma maneira geral, eles são muito mais impactados pelos aspectos sombrios das suas emoções do que as mulheres. É, um pouco do contra do senso comum. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, as mulheres são mais emocionais que os As homens. mulheres emitem mais respostas, elas guardam Elas menos, expressam mais. elas expressam mais. E Entendi. quando você solta uma emoção, ela para de exercer autoridade sobre você. Mesmo que ela gere no mundo um belo de um problema, em você, ela parou de causar esse problema. Por quê? Porque socialmente é aceitável que uma mulher demonstre mais as suas emoções. Uhum. A trajetória da humanidade permite, se é que nós podemos Sim. assim dizer, que as mulheres emitam mais as suas emoções. Ao homem, isso é um pouco mais restrito. Uhum. Então, o homem, o que ele faz com as suas emoções? Ele trava. Quando ele trava, ele desencadeia no seu corpo uma coisa que se chama radicais livres. Hum. O que são radicais livres? São lixos emocionais que nós não colocamos para fora. E eles vão construindo em você uma espécie de parede de sujeira. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. A cada 100 pessoas que se suicidam no mundo, quantas você acha que são homens? A maioria. Chuta. Só vai pelo cada teu 100? chute. A cada 100, 70. 82. A cada Caramba, 100 hein? pessoas que se suicidam no mundo, 82 são homens. Todos os outros 18 se misturam entre adolescentes, mulheres, Eu estou falando de homens adultos, idosos. então? Estamos falando de homens adultos, homens da nossa faixa. E por quê? Porque chega uma hora que mesmo que você tenha levado isso, chega uma hora que as emoções dizem assim, ó, nós vamos sair. Às vezes isso acontece com uma doença. Sim. Se você for pegar, Alexander, com exceção das doenças que estão relacionadas ao aspecto hormonal, que é câncer de mama Sim, coisas e específicas. coisas específicas, você vai perceber que a esmagadora maioria das doenças estão na mão dos homens. Os homens morrem mais. E por quê? Porque não é aceitável socialmente que os homens emitam as suas emoções. Eles serão chamados de fracos, eles serão chamados de sensíveis demais. Eu lembro de um relacionamento que eu tive intenso, intenso, intenso. E eu sempre ouvi essa pessoa com muito carinho, assim, com muita ternura. Mesmo na coisa que eu achava mais idiota. Eu ouvia e eu falava assim: pode falar, tô aqui pra te ouvir. Não, mas você vai achar isso a coisa mais idiota. Nada é idiota. Tudo que está dentro de nós, tudo precisa ser visto. E eu me lembro de uma vez que eu fui falar de algo que havia me machucado, que havia me ferido. Dentre tantas outras coisas, eu tive a coragem de falar a primeira vez. E o que eu ouvi dessa pessoa foi uma frase que eu nunca mais esqueci. Você é sensível demais. Você sente demais as coisas. Como uma crítica.
Ela falava isso como como uma uma crise. análise de que, como homem, você precisa sentir menos. Entendi. Ela tá querendo te corrigir. Absorva mais isso. Mas eu posso emitir. Absorva mais. Está sentindo demais. Então, nessa hora, o homem fica quieto. Então, nessa sua pergunta, sim, o cortisol dos homens tende a ser muito mais desequilibrado do que os das mulheres. Isso é uma questão de dados. Isso é uma questão estatística. Isso não é Sim, machismo. sim, sim. Inclusive, eu não vou lembrar agora o dado e a fonte, mas eu li certa vez que dos seres humanos que morrem mais precocemente por conta de violência Uhum. eram os homens, assim. Sim, não, em todas as estatísticas, os homens estão liderando. Todas as estatísticas, os homens estão liderando. Quando se trata de, do que envolve questões emocionais. Do Em ímpeto, todas né? as estatísticas, Do os ímpeto homens, dele. eles morrem mais. Isso é um fato. Interessante. Eu sei que não é o ponto da nossa conversa aqui, essa questão do homem e mulher, né? Mas eu acho que é importante porque o leitor que está lendo, né, É importante, ele quer se identificar no processo aí, com né? certeza. E principalmente encontrar uma solução para sua trajetória pessoal, né? Com Trajetória certeza. como homem ou como mulher, Com né? certeza. Eu sei que nós vamos tratar mais sobre a questão do caminho, né? A Uhum, construção do caminho mais para frente. No momento a gente está fazendo uma análise, um retrato das coisas, né? uhum. Agora, ainda voltando ao tema da neuroquímica da dor, muito se fala da dopamina, né? Inclusive tem um livro chamado Geração Dopamina, Geração Nação dopamina. Dopamina, alguma coisa assim. A dopamina, ela pode transformar distração em anestesia emocional? Como que a dopamina entra nesse jogo todo que a gente está falando aqui, desse sistema? Há dois tipos de neurotransmissores. Eu vou falar mais o terceiro, tá? Que é a ocitocina, que é um neurotransmissor muito contido no sistema neurológico das mulheres. A ocitocina é o hormônio do vínculo. Então, a ocitocina, nós temos ocitocina também, mas a ocitocina ela é um neurotransmissor, em sua esmagadora maioria, encontrado no sistema neural feminino. Porque a mulher tem a função de fazer vínculo. Inclusive até por causa da maternidade, né? Também, Sim, né? a ocitocina, portanto, que quando o bebê entra em contato com o seio da mãe na sua primeira mamada, É fundamental para o bebê isso. no momento que há o toque da boca, isso é uma coisa belíssima, no Sim, momento que há um sim. toque da boca ali no bico do peito da mãe, o cérebro desencadeia a ocitocina e o leite desce. É verdade. Só ali que o leite desce, antes ele não vem. É Ele fica ali paradinho esperando esse toque. interessante isso, né? É uma coisa muito O divina. olhar também dela para ele na hora da É isso, a mama. ocitocina. Fora isso, nós temos dois tipos de neurotransmissor: neurotransmissor inibitório e neurotransmissor excitatório. Neurotransmissores excitatórios, adrenalina, noradrenalina, endorfina, que ligam. Neurotransmissores inibitórios, norepinefrina, dopamina, serotonina, são neurotransmissores que te relaxam, que te... Então, por exemplo, você tá ali louco por um problema no trabalho, doido, desesperado, e aí você vai pro bar, abre um uísque, abre uma cerveja e manda. Quando aquilo entra no seu corpo, dopamina, dentro do seu sistema nervoso central, você relaxa. Uhum. Então, Michel, a dopamina, então, vamos dizer assim, vou usar um termo que tá todo mundo usando. A dopamina é o monjaro das emoções? A dopamina, ela é o grande anestésico da dor? É. Só que a dopamina, ela é um neurotransmissor desencadeado por movimentos deliberados desse indivíduo e conceituais aos seus próprios interesses. O que é que eu estou querendo dizer de um jeito mais simples? Aquilo que dá prazer para você, muitas vezes, não dá prazer para mim. Sim, Então eu sempre vou buscar os meus próprios sim. desencadeadores dopaminérgicos Uhum. como uma estratégia Uhum. de suprimir aquela dor que está me machucando. Sim. Então pense comigo, você aí, qual é a estratégia dopaminérgica que você usa para lidar com as suas dores? Dá um exemplo aí. Você.
Eu, pessoalmente, Você tá ali meio desorganizado com alguma coisa, qual é a estratégia dopaminérgica que você usa pra você falar assim, eu quero dar uma escapada dessa dor aqui, eu vou fazer isso. Qual que é a tua estratégia? tem várias, né? Mas Pensa numa. para mim ler, por exemplo, uma ficção, sair um pouco do mundo e ir Uhum, para um outro mundo uhum. ali, para mim me ajuda muito. Ó, Mas tem outras coisas eu, por também. exemplo, uma estratégia dopaminérgica pra eu lidar com a dor é treinar. Sim. É ir lá puxar ferro igual um doido desesperado, porque aquilo ali me anestesia, me afasta um pouco daquela Mas sensação de sempre dor. foi assim ou você construiu Não, isso? isso é uma aprendizagem, porque o treino, ele é uma dor deliberada. Porque há quem decida beber, Sim. há quem decida se prostituir, há quem decida gastar, há quem decida fumar, há quem decida trair, há quem decida viajar, há quem decida assistir pornografia, há quem decida comer, há quem decida ficar na frente da televisão. Todas essas são Redes metodologias. sociais, né? Celular, Instagram, todas essas são metodologias dopaminérgicas que desencadeiam neurotransmissor de prazer e recompensa, que na esmagadora maioria das vezes é uma tentativa nossa de escapar do contato com a realidade da dor. Então não é que seja ruim, Isso que eu ia perguntar, isso é bom ou ruim? não é que seja ruim a gente buscar o prazer, a sensação dopaminérgica da vida, não. Desde que ela não tenha uma função anestésica da dor que você precisa entrar em contato. Desde que as suas ações dopaminérgicas não sejam uma forma de anestesiar a sua dor. Então, Aham. nesse sentido, sim, a dopamina exerce uma função anestésica. Mas, se usada do jeito correto, ela vai fazer parte do seu prazer. O problema é que a gente vive a geração dopamina que tem como estratégia escapar do relacionamento com a dor como forma de desenvolvimento e ir para um campo de prazer e tranquilidade. Quando é desse jeito, mais a ver com uma fuga do que com um equilíbrio da questão, aí que nasce o caminho dos vícios, das compulsões, dos excessos? Correto. É aí que nasce. Por quê? Porque o vício, estava falando para a Aline ontem, assim, ó, o que determina o tamanho da anestesia é o tamanho da dor. Você chegou lá num hospital lá com uma dor absurda. Sim. O médico vem com uma lapa de uma anestesia para poder calmar sua dor. Se você for fazer uma cirurgia, por exemplo, Anestesia geral ou não, né? Define a é, gravidade da é a gravidade. intervenção ali. Então, o tamanho da anestesia determina o tamanho da dor. O tamanho da dor determina o tamanho da anestesia. Então, olha que importante que é isso, né? Olha que importante essa conversa que a gente tem, né? Quanto mais você vê um indivíduo anestesiando da melhor maneira possível, mais significa que está doendo. Mais dores e mais feridas ele tem, e ao invés dele olhar e dizer, eu preciso agora ver essa ferida, ele só vai jogando anestésico. Só vai jogando anestésico, porque não quer entrar em contato com a realidade. Michel, o suicídio seria a ação extrema dessa anestesia? Sim. O suicídio é a última instância de anestesiar uma dor que, na sua concepção, não tem outra solução. Não tem outra forma de curar. Não tem, né? Não tem outra forma de curar. O suicídio, ele é a morfina É, da a dor definitiva, emocional. né? A sensação de que vai ser definitivo, que não vai ter O mais. suicídio é isso. Ele é a sua morfina. Você olha e fala assim: não existe jeito. Uhum. Vou contar uma história pra vocês. Bem legal sobre isso. Mais ou menos uns 3 meses atrás. Eu tava vivendo duas dores que eu tinha certeza absoluta que eu não ia conseguir sair delas.
eu olhei assim e eu me lembro que eu estava sentado na cadeira da minha casa e um sentimento, uma emoção tão, tão abrupta acontecendo dentro de mim por 2 motivos que eu vou preferir não trazer aqui. Tá. Mas eu me lembro que eu olhei pro teto, assim, aquilo foi muito genuíno. Eu me lembro que eu olhei pra cima, assim, tinha uma janela bem alta, assim, num jardim de inverno. E eu me lembro que genuinamente, eu olhei assim e pensei: se eu amarrar uma corda e pular, acaba. Eu genuinamente pensei isso. Eu olhei e falei assim: se eu amarrar uma corda e pular, acaba essa dor. O suicídio é essa certeza. Eu não só vou resolver essa dor, como eu não a sentirei nunca mais. É melhor que o meu corpo não funcione mais do que eu ainda continue vivendo aqui com essas emoções. Então a sua pergunta ela é ótima. O suicídio seria a última anestesia, a maior seringa para uma dor que no meu ponto de vista não tem muito jeito de sarar. E será que a gente não subestima muito esses pensamentos? Será que não tem mais vezes as pessoas sentindo esses pensamentos do que se diz? Com certeza, com certeza. Só que, queira ou não, a gente sempre vai buscar os elementos aceitáveis da nossa ação. Claro. A gente faz o filtro ali, né? Tirar a própria vida é absolutamente inaceitável. Isso só é possível quando o córtex pré-frontal está exercendo um papel zero na gestão do seu sistema límbico. Um Sim. total de zero. E o córtex pré-frontal, ele não exerce um papel zero. Ele pode exercer um, mas zero não. Agora, quando as suas emoções, elas se sobrepuseram ao seu sistema nervoso central de um jeito que o seu córtex pré-frontal perde totalmente a capacidade de fazer qualquer intervenção, você vai agir de maneira primária, reptiliana. Ora, um bicho, um caçador, quando ele percebe que ele perdeu a capacidade de ser poderoso, o que ele faz? Se esconde para morrer. Ele vai em direção à sua própria morte. Ele se esconde para morrer. Ele fala: eu vou morrer. Eu não vou sair dessa. Ele vai em direção à sua própria morte. Ele não fica tentando comer um pouco mais, se esforçar um pouco mais, se fortalecer um pouco mais. O nosso cérebro, quando ele identifica isso, isso vai me matar. Ele vai em direção à própria morte. Por quê? Porque há algumas dores que doem mais do que a própria morte. Uhum. Existem dores que machucam mais do que a própria morte. Então, poxa, nesse caso, morrer é menos dolorido do que Sim, estar aqui. sim. Isso é grave, É, mas é real. é. A gente tá, nesse bloco, a gente está conversando sobre essa questão desse contraste, né? É, que a dopamina faz o seu papel ali também, né? Esse contraste do alívio imediato, da recompensa imediata, em contraste com uma vida que nem tudo é imediato, Correto, né? Que existe um processo, existe um correto, caminho, existe correto. como você usa, né? A dor deliberada, né? E Sim. tudo. É, por que que a gente é assim, Michel? Por que que a gente não se resolveu ainda? E por que que a gente foge tanto da dor? Do ponto Porque, de vista neuroquímico e porque tudo. o nosso cérebro sempre vai nos convidar ao equilíbrio, à estabilidade. Isso é uma questão inerente a nós como seres humanos. Vai lá, faz o que tem que fazer e volta a dormir. Vai lá, resolve o que tem para resolver e volta a dormir. Isso é uma questão filogenética nossa. Filogenética. A inovação humana, ela nasceu da necessidade Uhum, uhum, e não da motivação. uhum. A inovação, a tecnologia, ela nasceu da necessidade. Então a gente tem que ir lá resolver esse problema e não, eu fiz isso porque eu quero deixar uma marca no mundo. Não, não.
Você fez isso porque há uma necessidade. Haverá um capital em torno disso, haverá um reforço em torno disso. Caso não, Lissander, nós ainda estaríamos andando tudo pelado. Caso não, a gente ia estar andando tudo pelado do mesmo jeito. A inovação, ela é uma necessidade. A gente vai lá, age, faz o que tem que fazer e volta a dormir. Por isso, a gente está nessa luta intensa entre mover-se e parar. Mover-se e parar. Porque tudo que a gente tem que fazer que está além, por exemplo, o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é mover-se para além da necessidade. Porque a necessidade é o quê? É o trabalho CLT. Eu tenho ali, eu preciso disso, eu faço. O empreendedorismo é mover-se para além da necessidade. Você quer mais. E se mover para além da necessidade é muito difícil. Então, esse movimento de voltar, ele é muito natural. Por exemplo, nas relações é assim. A gente se move de acordo com a necessidade. A gente não se move de maneira deliberada para fazer inovação dentro das relações, é de acordo com a necessidade. Por isso as relações acabam tão fácil. Quando a gente entra num trabalho, o que a gente mais ouve? Eu não sou pago para isso. A gente se movimenta de acordo com a necessidade. Porque o cérebro humano, ele quer resolver a questão do que precisa ser resolvido e voltar para sua zona de equilíbrio. Diante disso, e para terminar esse bloco, isso faz a gente pensar que todos os projetos, ou quase todos os projetos que exigem de nós uma jornada a longo prazo, estão ameaçados se a gente fica nesse estágio. Completamente ameaçados. Mas o mundo não anda se não tiver projetos a longo prazo também, né? Você já assistiu aquele filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's? Não. Não? Assiste, você vai gostar. O Ray Kroc fala no começo do filme, assim, bem no começo do filme. Ele diz assim, ó, não existe nada mais comum do que um talentoso fracassado. A coisa mais comum do mundo são talentosos fracassados. Por quê? Porque o talento, ele cria uma percepção emocional sobre como a gente funciona na Terra. Pessoas menos talentosas precisam de constância. Constância é dor deliberada. Talento é dor imposta. O que uma pessoa talentosa faz? Há um problema, aparece um problema para ela, ela usa o talento dela, resolve o problema e volta para sua zona de conforto de novo. Alguém que não tem talento diz o seguinte: se vier esse problema para mim aqui, eu não tenho talento para resolver. Então eu vou trabalhar para esse problema não existir. O talentoso, você já ouviu aquela história da corrida do coelho e da tartaruga? O coelho é o super talentoso. E a tartaruga vai andinho, vai andinho. A opção dela é eu só vou cruzar a linha de chegada. O coelho vai ganhar de mim. Mas eu vou cruzar a linha de chegada. E o coelho fica olhando e dizendo assim, ó, eu vou ganhar da tartaruga a hora que eu quiser. Ela é uma franga. Só que chega uma hora que o talento dele, por maior que seja, não vence mais a constância da tartaruga. Então os nossos projetos, eles ficam extremamente ameaçados porque a gente opera de maneira talentosa. E o talento, ele tá onde? No sistema límbico. O talento está dentro do sistema límbico. A constância está no córtex pré-frontal. Então sim, tudo na nossa vida acaba ficando ameaçado. As nossas relações, nossa carreira, o nosso dinheiro, os nossos amigos, nossa trajetória profissional. Tudo fica ameaçado quando a gente levanta, resolve o problema e senta de novo. Essa é uma grande... Eu perdi quase a minha empresa por isso. Olha só, né? Eu praticamente perdi meu negócio por isso. Por todo momento que o desafio estava posto a mim, eu ir lá e usar o meu talento. Eu lembro que a minha gerente financeira falava para mim assim, ó, é incrível a sua habilidade de achar dinheiro. E eu falava assim, eu sei. E eu lembro que ela, às vezes tinha lá um déficit de 50 mil para eu resolver. E aí eu tinha 4 semanas no mês para vender aquele déficit de 50 mil. E aí na primeira semana, eu ia lá e levava para ela na quarta-feira, dia 3, eu levava para ela 20 mil de contrato. E eu lembro que eu dizia para ela assim, te trouxe 20 mil, não trouxe? Trouxe. Agora quinta e sexta eu tô em paz. Eu vou jogar meu tênis, eu vou relaxar. Olha que burrice. Isso é você utilizando o seu talento
como uma estratégia de resolver dor imposta. Uhum. Esse cara, esse cara vai quebrar. Ele vai perder o negócio dele. Porque vai chegar uma hora, e chegou essa hora pra mim, que o talento não será mais possível resolver o problema. O problema ficou maior que o talento. Que o talento, né? Tem uma escritora norte-americana que é psicóloga e ela tem um livro que fez tem um certo sucesso, não sei se você conhece, chamado Garra, o nome do livro. Não conheço. E ela fala exatamente isso. Ela fala que traz um monte de pesquisas lá dos Estados Unidos, inclusive que envolve a questão da análise dos estudantes que são selecionados para vagas nas escolas lá. Uhum. Porque eles trabalhavam muito com a ideia do QI, Do para QI. poder passar, né? Só que ela diz que QI não resolve. Não, Porque muita gente tem QI elevado, mas não tem garra. não tem garra. E a garra é que faz você continuar e ir até o final. Ela usa a Correto. expressão garra, Sim, né? Que tem sim. tudo a ver com o que você está dizendo aí. Tem tudo a ver. Exatamente. Então, esse QI elevado é essa visão das coisas a partir do seu talento. Porque um QI elevado, QI você não desenvolve, QI ele é dado a você, É, né? é. Mas O tal do talentoso o fracassado. tal do talentoso fracassado.